E se alguém se arrepende do casamento? Poxa, é uma pergunta bem complexa e, para muita gente, até dolorosa. A gente vai dar uma olhada na perspectiva do pastor Ailton Santana sobre a permanência do casamento, sabe? Explorando as regras bíblicas para divórcio, novo casamento, tudo baseado na pregação dele. Bom, para entender essa visão, o nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro, a gente vê a regra principal, o casamento como uma aliança para a vida toda. Depois, a gente passa para as exceções. Em seguida, vamos para as áreas mais complicadas, as críticas às ideias de hoje em dia e fechamos com um conselho pastoral bem direto. Então vamos lá, começando pela base de tudo. O que realmente significa o voto do casamento segundo essa perspectiva teológica? Qual é a regra fundamental que sustenta todo o resto? Olha só, aqui está a pedra angular de toda essa argumentação. A interpretação é bem direta, né? O casamento é visto como um laço para a vida inteira. A lei divina só considera esse laço desfeito quando um dos dois morre. Então, o ponto central é esse. De acordo com essa linha de pensamento, aquele voto até que a morte nos separe é levado literalmente. A aliança do casamento não é vista como um simples contrato social, mas sim como uma lei espiritual que une duas pessoas perante Deus enquanto as duas estiverem vivas. Ok, mas se a regra é tão rígida assim, será que não tem nenhuma situação que permita contorná-la? Vamos explorar agora as exceções que a própria Bíblia, supostamente, apresentaria. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão, para quem está no meio de uma crise no casamento e busca uma resposta dentro da fé. E a pregação que a gente está analisando dá uma resposta bem específica para isso. E aqui estão as duas únicas respostas consideradas, digamos, sem margem para dúvida. A primeira, claro, é a viúva, que dissolve o laço naturalmente. A segunda é o adultério, que é visto como uma quebra tão grave da aliança que o próprio Jesus, segundo o pastor, teria permitido o divórcio e, por consequência, um novo casamento para a parte que foi traída. O ponto-chave aqui é a certeza. Para esse pastor, qualquer outra razão para se casar de novo já entra num campo meio duvidoso, teologicamente falando. Ele defende que só a viuvez e o adultério são as bases seguras, que não geram polêmica dentro das Escrituras. Mas a vida real é bem mais complicada, não é mesmo? E em casos de abuso, de abandono ou simplesmente quando não dá mais certo. Vamos ver como essa teologia lida com esses cenários tão difíceis. A pregação reconhece que isso acontece. Em casos de abuso, por exemplo, a separação é vista como uma medida de segurança, de proteção. No caso de abandono por um parceiro de outra fé, tem uma passagem que sugere que a pessoa não está mais presa. Mas a grande pergunta que fica é, essa separação também dá permissão para um novo casamento? E aqui está a conclusão cautelosa que é apresentada. Sabe, ninguém é obrigado a ficar num relacionamento abusivo. A separação pode ser necessária. Mas o pastor afirma que não consegue encontrar uma base bíblica clara que autorize um novo casamento nessas situações. Uma coisa é separar, outra, bem diferente, é dissolver o vínculo para se casar de novo. É aí que está a dúvida. É neste ponto que a análise bate de frente com a cultura de hoje. O pastor critica, e critica forte, o que ele vê como uma flexibilização perigosa dos votos do casamento. Essa citação direta da fonte mostra o tamanho da preocupação. O alerta não é nem sobre o mundo lá fora, mas sobre uma mudança de mentalidade que, segundo ele, invadiu as próprias igrejas, tratando o casamento como se fosse algo descartável. E com essa comparação, o conflito fica bem nítido. De um lado, a ideia de uma aliança para a vida toda, baseada em perseverança. Do outro, uma visão que parece mais um contrato, que pode ser quebrado quando o amor ou a compatibilidade acabam. É essa segunda visão que o pastor chama de brincadeira com algo sagrado. E tem um ponto bem interessante aqui. A ideia de infidelidade vai além da traição sexual. Segundo a pregação, ser infiel também é falhar no voto de amar e cuidar na doença, na pobreza, na dificuldade. É quebrar a promessa de qualquer forma que seja. Certo. E como tudo isso vira um conselho prático? Vamos fechar com os principais alertas para quem está passando por essas situações complicadas no casamento. A mensagem final é de muita cautela e firmeza. A orientação é para desconfiar de conselhos que dão soluções fáceis para o divórcio, para se apegar ao que está escrito e entender o peso do compromisso. Essa ideia de que o casamento não é um produto que a gente devolve na loja se não gostar, resume bem o pensamento. No final das contas, o que fica é este dilema. O choque entre uma visão milenar, baseada em textos sagrados, e as realidades tão complexas dos relacionamentos de hoje. Como equilibrar a fidelidade a um texto com a compaixão pelas dores humanas?
Essa é a questão que permanece no ar.